Fala aí, pessoal, olá a todos. Olha só, vamos ver aqui uma questão da OBMEP 2025. Essa questão aqui, ela é uma aplicação do assunto de divisores, é um dos assuntos que se aprende lá na matemática, no conjunto dos números naturais. Quando você estuda números naturais, conjunto dos números naturais, são números inteiros, não são números decimais. Se eu falar conjunto dos números naturais, você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos dizer que a gente vai até o 9 no conjunto dos números naturais. Claro que continua, isso é infinito, é 10, 11, 12, 13, 14, 15, e é infinito, né? Começa do 0, tá ali, né? Você tem ali o 0, tá lá, aí tem o conjunto dos números naturais, aí você vai e vai 1, 2, 3, 4, aí vai lá 5 e por aí vai. Aí 6, 7, 8, 9. Eu posso até colocar aqui, ó, 6, 7, 8, 9. Aí bota aqui as reticências, porque como é infinito, aí pronto, aí você fecha as chaves aqui, abre chaves, fecha aqui. Lembrando que continua. E tem um símbolo que se usa assim, ó, conjunto dos números naturais, pronto, assim, tá lá. E tem as suas variantes, né? Você tem o conjunto dos números naturais com asterisco, aí você não inclui o 0. Tá lá, o conjunto dos números naturais estão aqui. Então, quando você estuda conjunto dos números naturais, o que se estuda dentro do conjunto dos números naturais? Você estuda lá, por exemplo, os múltiplos de um número. Aí você tem assim, ó, múltiplos, tá lá de um número, né? Os múltiplos. Você estuda divisores, tá aqui, ó. Você estuda aqui, ó, divisores. Pronto, tá aqui. Você estuda divisores, múltiplos e divisores. Aí vem, ó. Você tem o mínimo múltiplo comum, tá lá. Mínimo múltiplo comum. E você tem o máximo divisor comum. Pronto. Então é isso que você estuda, né? Múltiplos, divisores, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Isso aí são os assuntos que são os mais assim predominantes quando você dentro do conjunto dos números naturais. Tudo bem que você tem também dentro dos números naturais, tá lá, por isso que a gente aprende primeiro o conjunto para entender depois os assuntos que vêm que pertencem a aquele pré-requisito. Então eu chamo o conjunto dos números naturais como pré-requisito, porque e sabendo que conjunto dos números naturais você trabalha com números ali inteiros, tá? E tem esses assuntos aqui, e você aprende aquele assunto que é de classe e ordem. Você tem assim, classe, e você tem e ordem, tá aqui, ó. Você tem aqui classe e ordem, aqui, ó. Pronto. Você tem classe e ordem. Quando eu falo classe e ordem, é quando a gente estuda assim. Você tem assim, ó, unidade. Você tem a parte da unidade, aí depois você tem a parte da... Aí começa unidade, aí você tem dezena, tá lá? Você tem dezena, aí você tem centena, pronto. Tá lá, você tem centena e você tem milhar, aí começa com milhão, aí vem bilhão, vem trilhão, e quando você, dependendo assim do problema, se houver uma base bem forte a partir desses assuntos aqui, de múltiplos divisores, vai ser possível você entender um problema desse aqui da OBMEP, porque ele fala assim, aí eu vou pegar aqui a outra folha aqui, ó, deixa eu puxar aqui, que eu vou fazer a redução nessa folha aqui, tá? Porque aí eu peguei, aí tô nessa folha aqui, só para dar uma rápida explicação do que você estuda quando você estuda lá na matemática, lá nas aulas bimestrais. Aí quando você olha um problema desse aqui, olhou, vamos lá. Então, quando se tem uma base, quando vai aplicando uma metodologia de ensino, a escola aplica uma metodologia de ensino eficaz, na hora que o candidato
o estudante, ele olha um problema desse aqui, ele já vai logo associar com esses assuntos aqui, ó, que a gente está vendo aqui, né? E tá aí. Então, só para você ter uma ideia, vamos lá. E para poder ver que o estudante ele tem uma base muito forte, o que acontece? Quer ver? Vamos dizer assim, quando você fala os múltiplos de um número, tá lá. Você tem aqui o múltiplos de um número e você tem divisores de um número. Para entender, vamos fazer o seguinte. Digamos que eu vou pegar aqui a conta que faz lá no ensino fundamental 1, era o antigo primário que começava primeiro ano primário, segundo ano primário, terceiro e quarto ano primário. E depois ia para o ensino fundamental 2, que é aí bem a quinta série, sexta, sétima, oitava série. Agora usa ciclo, né? Mas é a mesma coisa, só mudou o nome. Então, digamos que eu vou pegar aqui, por exemplo, o número 200. Posso pegar qualquer número aqui. Vou pegar o número 200. Vou pegar esse número de 200 e dividir, por exemplo, colocar aqui. Posso fazer por 5, né? Posso fazer por 6, posso fazer por 2. Vamos botar aqui por 2. Vamos botar assim o mais simples aqui. 200 dividido por 2, tá lá. Vamos lá. Aí, quando se aprende lá nas operações matemáticas, soma, diminuição, divisão e multiplicação, o que acontece? Aí você vê só uma simples conta dessa aqui, que você arma, aí tem aquelas denominações que você dá assim, ó, você tem aqui, essa parte aqui, aí chama-se de dividendo, né? Tá lá, esse aqui é o dividendo, tá lá, esse aqui é o divisor, aí você tem aqui o divisor, ó, você tem aqui o divisor, e você tem aqui essa parte que chama de quociente, que é o resultado da divisão. Por exemplo, você vai pegar uma divisão, 6 dividido por 3 dá 2, né? 6, tá lá, dividido por 3. Se você for botar na forma de fração, o 200 ele é o numerador e o 2 é o denominador. Aí quando você arma desse jeito aqui, aí já muda. Você chama, o numerador ele é o dividendo, o divisor é o denominador, aí o resultado ele é o quociente. Tá aqui, ó. Então, esse aqui é o quociente. Por exemplo, se eu fizer 200 dividido por 2, vai dar quanto? 100. Tá lá. Aí você vai fazer 100 vezes 2, 200. Para 200, nada. É zero. Essa parte aqui se chama resto. Dependendo dos números que são utilizados, o resto pode dar 1, 2, 3 ou 4. Mas isso aqui é só para ter uma ideia, se ter uma ideia de saber os nomes de cada número, dependendo assim da operação de matemática que está utilizando. Se for divisão, tá lá, 200 dividendo, 2 divisor, 100 quociente, resto zero. Agora, olha só, quando você vai aprender os múltiplos de um número, se você pergunta assim, quais são os múltiplos de um número? Vamos lá. Se você falar múltiplos de 8, quando você fala assim, quais são os múltiplos de 8? Quando se pergunta quais são os múltiplos de 8, você está querendo saber quais são os dividendos daquele número. Se eu falo assim, múltiplos de 8, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, múltiplos relacionados à multiplicação. 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40, 48, 56, 64 e 8 vezes 10, 80, tá lá. Quando você pergunta os múltiplos de um número, você está falando, na verdade, você está querendo colocar os dividendos. Você coloca os dividendos ali, né? Tá lá, você coloca os dividendos. E divisor, quando você fala quais são os divisores de um número, tá ali, por exemplo, a gente fala assim, quais são os divisores de 200? Quando você fala divisor, que ele fica aqui, é aquele divisor que quando você vai operar aqui, ó, tá lá, dando o resto 1, 2 ou 3, né, o divisor aqui, mas quando você tem números, divisão exata ali, quando vai fazer o conjunto, os divisores,
digamos que a gente se associa mais à divisão quando ela é exata, quando dá o resto zero aqui, né? Então, por exemplo, eu quero saber quais são os divisores, os múltiplos de 2. Se você for fazer a multiplicação aqui, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 4, 2 vezes 4, 8, tá? Você vai, o 200 ele vai aparecer nesse conjunto dos divisores, dos múltiplos, né? Mas isso aí a gente vai, se fosse assim, for fazer uma aula assim bem completa, só para falar de dividendo, divisor, quociente, resto, tem que ser uma aula só para isso, só para tirar essa dúvida, né? Então, mas eu tive que colocar essa explicação aqui de forma bem assim resumida, para mostrar que para você fazer uma questão dessa aqui, você tem que ter uma base disso aqui tudo. É isso aqui tudinho, né? Aí que você tem aqui o mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Isso aqui já é outros assuntos aqui que tem que ser dado à parte, tá? Então, essa questão aqui que eu vou fazer, ela está associada com os múltiplos e os divisores, tá? Tá lá. Bom, então vamos ver aqui. Agora, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu prender aqui, fica melhor assim, ó, pronto, vamos lá. Vamos ver como é que fica aqui, eu vou botar bem assim, ó, pronto, ajeitei aqui, posicionei aqui, para fazer aqui a leitura. Então, vamos lá, ele fala assim, OBMEP 2025, a OBMEP, ela gosta muito de colocar esse tipo de questão aqui, na matemática, ele faz aqui o enunciado e ele coloca uma conta, uma conta, em vez de números, ele coloca letras, para você justamente saber quais são os números que entram no lugar dessas letras aqui. Aí, na conta armada da figura, as letras A, B e C representam algarismos diferentes de zero. Então, deixa eu colocar aqui a conta aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, A, B, tá aqui, ó, vezes C, pronto. Aí tá lá, A, B vezes C é igual a esse número aqui, ó, A e A, que são 3 algarismos aqui, A e A, são 3 algarismos iguais, né? E o algarismo que entra aqui, né, é o mesmo que o número aqui, é o mesmo que esse A aqui. Isso é lógico, beleza, tá bom. Aí ele pergunta assim, ele quer diferente de zero, ou seja, ele não quer números que entram zero. Por exemplo, só para você ter uma ideia, você tem aqui 200, vamos supor que seja 201 ou 410, né? São números de 3 algarismos. 410, o algarismo é zero do 410, não pode entrar. Não pode entrar nenhum zero aqui. A, B e C, não pode entrar nenhum zero aqui, tá? Muito menos aqui. Então, porque é isso que o problema está dizendo. Então, quando a gente vai ler um problema, a gente tem que interpretar o problema. Ele já dá a condição aqui que tem que ser algarismo diferente de zero. Aí ele pergunta assim, qual é o valor de A mais B mais C? Qual é o valor de A mais B mais C? Então, essa questão aqui que envolve, a gente está vendo uma armação relacionada à operação matemática de multiplicação, tá aqui, ó, multiplicação aqui, né? Só para ter um exemplo, né? Só, por exemplo, eu falo assim, deixa eu botar, eu vou colocar aqui em cima que eu vou precisar desse espaço aqui, só para poder entender. Então, se for dada uma aula assim, num pré-vestibular, e apresentar essas questões num curso de pré-vestibular, até mesmo na escola, para mostrar, trabalhar com esse tipo de questões aqui, em sala de aula, para mostrar, ó, pessoal, a OBMEP gosta muito de cobrar esse estilo de questão aqui com letras. Tá lá, faz uma pesquisa e vê que a OBMEP na matemática, ele tem muitos problemas e que envolve a armação aqui de conta, pode ser soma, diminuição, divisão, tá?
Vamos lá. É como se fosse assim, por exemplo, número de 2 algarismos aqui. Eu vou colocar, por exemplo, 42. Tá lá. Ó, 4, 2 vezes. Tá lá. Posso colocar 6 aqui, ó. Pronto. Pronto, tá lá. Aí você vai lá dar a conta, né? Se você for fazer 6 vezes 2, 12. Aí vai 1. 4 vezes 6, 24. Que foi 25, ó. Pronto. Então dá 250. Vamos ver aqui, ó. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 6 vezes 4, 24, e um que foi 25. 252 dá o número de 3 algarismos aqui, ó. 3 algarismos, tá lá. A, B, 2 algarismos. O A é o 4, o B é o 2 e o C é o 6. Aí dá esses 3 algarismos aqui. Tá lá. Eu coloquei assim porque vai dar o 3 algarismos. Vai ter conta a armação de multiplicação desse jeito aqui. E pode dar 2 algarismos. Por exemplo, 21 vezes 2, por exemplo, vai dar 2 algarismos. Tá? Então, só para ter uma ideia, só para mostrar aqui, ó, que A, B e C eles são algarismos de um número. O 42 tem 2 algarismos, o 6 ele só tem um algarismo. Né? Então, ela é considerada uma unidade. Né? Aí entra naquele assunto aqui de unidade. Ó. Unidade, 6, dezena. Dezena porque são 2 algarismos, ó. Na parte de dezena que envolve o número 4, aí vai dezena, não é 10? Aí tem 10, 20, 30, 40. Aí começa 42. 2 é unidade e 4 é unidade de dezena. Ele é unidade, né? Aqui é dezena, porque 40 vem de 42, aí tem essa parte aqui é 40, dezena. Quando você diz centena, já entra a partir de 100. Entra de 3 algarismos. Então, isso aqui você tem 252. Aí tá lá. Deixa eu botar assim, ó. Deixa eu apoiar aqui para ver melhor, ó. Então, você tem aqui 252. Para aproveitar, como eu coloquei aqui nos pré-requisitos aqui, classe e ordem, então vamos aproveitar a chance para entender. 252. 2 é unidade. Aqui, então, vai ser sempre a gente analisa sempre que é da direita para a esquerda aqui. Aí você tem 250, ó, dezena e centena, porque é 200, 52 vem de 200, centena, dezena e unidade. Tá aí. Pronto, esse aí é o básico que tem que se deve debater isso aqui em sala de aula ou nos cursos pré-vestibular para fazer o estudante ele ter base ou o candidato, não é só para vestibular, para qualquer concurso que for. Né? Então, vamos lá ver agora, uma vez que já tem mais ou menos uma ideia disso aqui, agora vamos ver isso aqui, ó. A, B vezes C, que é isso aqui. Tá vendo que isso aqui é uma conta de multiplicação, ó. Quando eu já vejo que é uma conta de multiplicação, então vamos ter que trabalhar com múltiplos e divisores, né? Quando você aprende lá múltiplos e divisores, estão relacionados com contas de multiplicação e de divisão. Né? Como aqui é de multiplicação, o que acontece? É como se você fosse fazer assim, AB vezes C é igual a aqui, né? Eu vou botar assim, ó, A, B, quando você multiplica por C, que é igual a e A. Tá aqui. Pronto. Coloquei assim. Aí eu posso colocar aqui. Logo, o C é igual. Aí, ó. Eu vou colocar agora na forma de divisão. Se aqui está multiplicando, tá aqui, ó. AB vezes C é igual a, logo o C é igual. Quando eu vou passar o AB para cá, numa multiplicação ele vira divisão. Então vai ficar logo A e A é igual a B. Pronto. Tá aqui. Tá lá. Pronto. Vamos ver agora aqui o que o problema fala. O que a gente olha aqui. Quando você tem A e A, está se referindo a números de 3 algarismos iguais. Então, se você for fazer aqui, colocar alguns algarismos, números de 3 algarismos iguais, a gente já pensa logo em quem? Já começa com 1, tá lá. Você pode botar 2,
2 e 2, 3, 3 e 3, aí vai lá 4, 4 e 4, e por aí vai, até chegar a qual o último número dentro do conjunto dos números naturais aqui, né? Que o último número que tem 3 algarismos, vamos dizer, iguais, é o 999. Porque eu estou trabalhando dentro daqui, ó, né? Do que ele fala aqui, ó, A e A. Então, ó, 999, pronto, coloquei. Então, são esses aqui. Aí a pergunta que se faz é, qual desses números aqui, entre 111 até o 999, qual deles vai entrar aqui, qual deles vai ser esse resultado daqui? Tá lá. Aí você fica pensando, imagina se você fosse fazer isso por tentativa, de você pegar um monte de números aqui, quais são os algarismos que entram aqui, que quando você multiplica, ele vai ter que dar um algarismo, um número de 3 algarismos iguais. Será que é 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5 e por aí vai até chegar ao 999, tá lá? E aí você olha assim, multiplicação. Então, envolveu multiplicação, a primeira coisa que eu penso é nos múltiplos e divisores. Então, vamos dizer assim, se eu coloquei aqui A e A dividido por AB, o que acontece? Vamos lá. Você vê que esse aqui, ele é o numerador. Então, vamos dizer, se esse aqui está dividindo por esse, é como se eu estivesse fazendo A e A dividido por AB, ó. Por AB. A e A dividido por AB vai dar o C, né? E aqui vai dar um resto 0. Tá lá. Aí você vê que aqui, ó, o A e A, ele é o numerador, denominador, e o C, ele é o quociente, porque é o resultado dessa divisão aqui. Mas quando você coloca aqui, arma desse jeito, aí vamos para aquela base aqui, ó, do dividendo, divisor e quociente. Aí você tem aqui o dividendo, tá ali, ó. Você tem o dividendo, ó, vou colocar bem aqui, ó. Você tem aqui o divisor. Pronto. Você tem o divisor aqui e você tem, tá lá, o quociente, né? Numerador, denominador, ó. Numerador, denominador, dividendo, divisor, quociente. Vamos lá. Agora, A e A. Eu quero saber o AB. Eu quero saber qual é o divisor aqui, o divisor do 111. Tá lá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o AB aqui, porque quando você vai explicar, tem que ser uma coisa bem minuciosa. Tá lá. Quando você faz isso aqui sozinho, é uma outra coisa. Você vai lá e dá o jeito de resolver, cada um tem seu método de resolver. O problema é quando você está ensinando isso daqui, tem que ser bem minucioso mesmo, tem que ser, ó, bem cauteloso na hora de você ensinar isso aqui. O problema, a parte muito difícil é você ensinar isso daqui. Agora, quando a pessoa está fazendo sozinha lá, ela vai fazer e acha o resultado rapidinho. Mas quando você vai ensinar isso aqui para uma turma ou para uma outra pessoa, para tirar dúvida, tem que ter essa minuciosidade toda aqui, toda essa cautela aqui, para ver se a pessoa está entendendo. Será que eu transmiti bem essa explicação? Né? Então a gente reflete, a gente questiona sobre essas coisas. Então vamos lá. Então tem que fazer bem devagar, para fazer a pessoa entender que tá lá. Eu vou começar com, eu posso fazer assim, ó, 111. O que eu quero saber aqui do 111? Aí quando você estuda lá, conjunto dos números, aí tá lá, conjunto dos números naturais, aí começa, conjunto dos múltiplos, conjunto dos divisores, né? O que acontece? E você tem que, quando você vai pegar um número aqui, e para saber os divisores, então essa questão aqui, ela aplica mais para divisores. Então, nós estamos querendo saber quais são os divisores de 111. Vou até colocar assim, ó, divisores
para entender que isso aqui é um divisor. Divisores, pronto. Eu quero saber quais são os divisores de 111. Quando você vai estudar divisores de qualquer número numa aula de matemática, o que tem que ensinar lá? Que o divisor, quando você fala divisor, ele começa por zero? Não, nunca. Não existe divisor zero. Porque o número dividido por zero, ele não existe. Não existe 5 dividido por zero. 363 dividido por zero. Não. O primeiro divisor que a gente sempre pensa é 1. Tá lá, 1. Pronto. Começa com 1. Nunca por zero. 1. E os múltiplos? Os múltiplos pode ser por zero. O zero, ele não pode entrar nunca no denominador. Mas ele pode entrar no dividendo, no numerador? Sim, porque por exemplo, 5 dividido por zero não existe no conjunto dos números reais. Mas 0 dividido por 5 existe, porque 0 dividido por 5 dá 0. Então, toda a fração em que tiver um zero no numerador, ou dividendo, dividir por qualquer número assim, né, ele vai dar 0 sempre, tá bom? Existe lá, quando a gente estuda lá no assunto lá de limite derivada integral, quando por exemplo, divisão de 0 dividido por 0, 0 dividido por 0, ele já é uma diferente. Ele é dado como indeterminado. Você pode colocar qualquer divisor que seja diferente de 0. 0 dividido por 1. Então começa a partir do 1. Mas 0 dividido por 0, ele é um quociente que a resposta é dada como indeterminado. Tá? Então, vamos lá. Isso aí já é uma outra coisa que se aprende lá no assunto de limites, derivadas integral, tá bom? Então, vamos ver. Você tem aqui divisores, sempre é 1. Agora, por 2, vamos lá. Não. Aí que você tem que aprender um outro assunto que se aprende lá no conjunto dos números naturais, que eu vou colocar aqui, ó. O que você aprende lá no assunto do conjunto dos números naturais? Se chama regras de divisibilidade, ó. Você tem aqui regras de divisibilidade, ó. Tá lá. Divisibilidade. O que significa isso? Regras de divisibilidade, tem as regras ali que ele fala assim, ó. Tá vendo? Eu vou acrescentando aqui. Então você vê que esse assunto aqui, você vê como é que essa questão aqui, ela gera tantos aqui pré-requisitos, tantos assuntos, né, que o estudante precisa ter base por causa dessa questão aqui. Você vê que a própria questão pode ser usada como introduzir uma aula sobre conjuntos dos números naturais. Fazer uma introdução, né? Olha como é que uma simples questão dessa pequena, ele pode gerar esse assunto todinho aqui. Porque todos esses aqui faz parte dessa questão. Sendo que predominantemente são os divisores, múltiplos. E entrou regras de divisibilidade agora aqui, né? Então, vamos lá. Regras de divisibilidade é o seguinte. Todo número ímpar, você vê que o 111 ele é um número ímpar, né? Porque para ser número par, ele começa... o algarismo final, para ser par, tem que terminar por um número par. Como você vê que termina por um número ímpar aqui, ele não vai ser por 2. É tanto que se você pegar 111 dividido por 2, ele vai dar um número decimal, né? Então, eu já sei que não é por 2, porque isso aqui é um número ímpar. Qualquer número ímpar, se você dividir por 2, não vai dar como um número exato. O próximo, divisor 3, aí entra a regra da divisibilidade por 3. Significa o seguinte aqui. Qual é a regra da divisibilidade por 3? É o seguinte, quando você tem aqui, ó, 111, ele é um número ímpar. Será que ele é divisível por 3? Qual é a regra que você tem que fazer? Você tem que pegar esses algarismos aqui e somar. Se der na soma um número divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Por exemplo, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 é divisível por 3. Resultou um número que é divisível por 3. Ó, 3 dividido por 3, pronto. Então, o 3 entra. Tá lá. É a mesma coisa se você pegar
3 algarismos, ou 4 ou 5, eu não sei. Se você pegar 3 algarismos, ou 4 ou 5, e somar todos eles e der um número divisível por 3, por exemplo, vamos supor que você soma esses algarismos aqui resulta em 9. Peraí, a soma dá 9, 9 é divisível por 3, 9 dividido por 3, 3, tá? Então, aquele número de 3 algarismos é divisível por 3. Pronto, aí começa. Aí tem 1 e 3, tá lá. Aí, qual o próximo número que entra? Aí você fica pensando, qual o próximo divisor que entra aqui? Qual o próximo divisor que entra aqui? Que seja divisível por 3. Aí que... mas entrou mais uma regra dentro dessa regra de divisibilidade aqui por 3, que é o seguinte, vamos lá, eu peguei o 3 aqui, para eu saber o próximo divisor, eu tenho que pegar esse número e dividir por 3, tá lá. Então, se você for fazer 111 dividido por 3, eu vou usar esse 111 aqui, para poder eu fazer com os outros aqui, ó, 2, 2 e 2, e eu vou fazer com 3, 3 e 3, tá lá. O que acontece? Claro que uma questão dessa aqui, ele já é uma questão já feita de forma já pensada, já estratégica, para que o candidato não fosse estender tantos números assim. Ele vai ter uma limitação aqui, entendeu? Vou mostrar para vocês que, por exemplo, só de colocar isso aqui, vamos dizer que a resposta seja esse com 2, 2 e 2, pode ser o 3 e 3 e 3, ele não vai estender mais do que isso. Se for estender, vai até o 5, 5, 5, né? Ele não vai estender mais do que isso, né? Para poder o candidato não perder tempo lá, porque tem que fazer as outras questões. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 111 dividido por 3, ó. Quando acontecer isso, o próximo divisor que você colocar, que é diferente de 1, você parou aqui, quando você não sabe qual é o próximo que entra, é só você pegar ele aqui e dividir por 3, quando for depois do 1, né? Porque o 1 é aquele negócio, todo número que é divisível por 1 vai dar o próprio número, tá lá, tá? Vamos ver, aí você vai pegar, aí vai fazer aquela conta, né? Você vai pegar 11, tá lá, dividido por 3, vamos ver, 11 dividido por 3. 11 dividido por 3, qual o número que multiplicado por 3 dá próximo de 11? Vai ser o 3. Se você botar 4, vai passar de 11, vai ser 12. 3 vezes 3, 9. Para 11, 2. Abaixa 1. 21 dividido por 3, 7. Tá lá. Aí tá lá, ó. 3 vezes 7, 21. Para 21, nada. Tá, pronto. Então já sei que o próximo é o 37, ó. Pronto. Tá, por aí vai. Tá aí. Aí, se você vai lá, colocou aqui, ó, pronto. Porque eu sei que quando você coloca o divisor, toda vez que você coloca o conjunto de divisores, ele começa com 1 e sempre vai terminar com o próprio número. Tá lá, 111 aqui, ó. O último divisor de um número é igual a esse aqui, tá? Desse número aqui, ó, 111. E tem aqui os intermediários, aí começa e vai, tá? Tá lá. Então, aí se você for fazer 111 dividido por 37, né, tá lá, mas aí se você for fazer isso aqui, 111 dividido por 37, aí ele vai dar o 3, ele retorna, não, eu tenho que seguir adiante. Então, eu vou aqui, ó, parar aqui, tá? Pronto. Por quê? Porque aí vamos já começar a fazer aqui, ó. Você vai pegar o A e A aqui, vamos supor que isso aqui seja, ó, 1 aqui, você vai colocar 1 aqui, vamos supor que seja o 111. Se aqui é o 111, esse 1 aqui, ó, ele é aqui, ó. Pronto. Mas olha só o que você vê. Esses números aqui de 2 algarismos aqui, ó, onde o A entra o 1 aqui primeiro e aqui segundo, você pode ver, ó, quem é que tem 2 algarismos aqui no conjunto dos divisores? É o 37, ó. É o 37. Se é o 37, o 37 é o primeiro divisor aqui com 2 algarismos. Então, vamos supor que tinha que entrar o 37 aqui, ó. Então, olha só, se é o 37 aqui, então o A tem que ser 3 e não 1. É por isso que eu já descarto o 111 aqui, ó. Pronto. Vamos ver então. Continuando aqui, ó. 222, ó. Eu vou pegar então, vou fazer 222.
vou fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Se eu quero saber os divisores de um número, vamos lá, começo sempre pelo 1. Pronto. Começo sempre pelo 1. Tá lá. Aí, continuando. 222, você pode ver aqui que ele é um número par. Aí, como diz a regra de divisibilidade de números pares, é o seguinte: todo número par, ele é divisível por 2. Ou seja, número é par é aquele que no último algarismo, se ele for par, então ele é divisível por 2. Então eu coloco, ó, divisível por 2. Pronto. Porque se você pegar, por exemplo, 222 dividido por 2, ele vai dar 111, tá? Então eu coloquei aqui, ó, 222 dividido por 2, né? Coloquei aqui. Agora vamos lá. O próximo, mesmo sendo par, ele pode ser divisível por 3? Vamos ver. Porque lembrando que para o número ser divisível por 3, os algarismos que você soma no número, se o resultado der um valor divisível por 3, então aquele número é divisível por 3. Quer ver? Ó? Vamos lá. 2 com mais 2, 4. 4 mais 2 dá 6. Se 6 é divisível por 3, que dá 2, então 222 é divisível por 3. Pronto, entrou. Tá lá. Então você tem 1, 2, 3 aqui, né? Tá lá. 1, 2, 3. Agora, qual o próximo que eu coloco aqui? Para poder eu saber, digamos que eu vou pegar... Aqui está o 3, né? Então, digamos, se eu pegar aqui o 222 e dividir por 3, eu vou aqui colocando, tá? Então, qual o próximo que eu coloco divisor aqui? Então, faz assim, ó. Você vai pegar o 222 aqui dividido por 3. Então, ó, vamos lá. Se eu pegar aqui o 222 e dividir por 3, tá lá? Vamos ver como é que acontece. Eu vou pegar aqui, ó. 22 dividido por 3 vai dar 7, né? Tá lá aqui, ó. 22 dividido por 3 vai dar 7. Ó, tá aqui, ó. Pronto. Então, vamos ver como é que fica aqui. Vamos ver aqui, ó. 3 vezes 7, 21 para 22, 1, tá lá, ó. Aí eu vou fazer assim, ó. 12 dividido por 3, ó, 4. Aí 4, ó, 4 vezes 3, 12. Para 12, nada, ó. Então aqui, ó, 74 aqui, ó. 74, tá aqui, ó. Aí o que que acontece? Ó, eu vou colocar aqui, ó. 222 dividido por 3, ó, 74. Pronto. Olha só, eu peguei o primeiro número aqui, tá lá? Que é o 74 aqui. Pronto. Aí, ó, coloquei aqui, ó, 74 aqui, ó, pronto. Aí eu coloquei, ó, 74 aqui. Vamos lá. Aqui no 222, eu vou colocar aqui o 2 aqui, o 2 aqui e o 2 aqui. Pronto. Tá lá. 2, 2 e 2. Coloquei aqui, ó, 2, 2 e 2. O A aqui é 2. E aqui é 7, 4 aqui, ó. Então você vê que aqui, ó, tá lá. Você pode ver que se eu colocar o AB, se ele é o 7, 4, ó, aqui é 7, 4. O A aqui não é o 7, o A aqui é o 7, ó, tá vendo aqui, ó, o A é o 7. Só que aqui o A é 2, ó. Porque A e A, que é 222 aqui, o que que acontece? Aí na hora que você vai pegar o primeiro o número de 2 algarismos aqui, que corresponde a isso aqui, só que aqui o A, ele é 7 aqui, e aqui é 2, então eu já descarto 222 aqui, ó, tá? Tá ali. Pronto. Agora vamos ver aqui, ó, o próximo aqui, ó. Pronto. Vamos ver aqui. Vamos olhar aqui. 333. Vamos lá. Novamente, eu vou pegar divisores, ó. 1, tá aqui, né? Vamos ver aqui, ó. 333. 1, pronto. Agora vamos lá. Agora, o próximo divisor aqui, será que é 2, ó? Porque olha só. Mas o 333 ele é um número ímpar aqui. Se ele é um número ímpar,
ele não pode ser divisível por 2, ó, porque o último algarismo aqui, ó, ele termina com um número ímpar, então ele não pode ser divisível por 2. Agora, será que ele é divisível por 3? Eu vou colocar aqui o 3. Se eu somar esses três algarismos aqui, e se ele der um número divisível por 3, é porque o 333 é divisível por 3. Então, se eu fizer 333 dividido... não, tá. 3 mais 3, 6. 6 mais 3 deu 9. Se 9 é divisível por 3, é porque o 333 é divisível por 3. Pronto. Então, já sei que o 333 é divisível por 3. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 333 aqui, se eu dividir aqui por 3, né? Então, eu vou fazer, vai dar 111 aqui, ó. Tá lá. Eu vou pegar 111, coloquei aqui. Não veio um algarismo, um número que tenha 2 algarismos, porque eu preciso desse número aqui, A e B, porque aqui são de 2 algarismos, né? Então, o que acontece? Quando isso acontece, eu vou inverter. Eu vou pegar esse 111 aqui, dividir por 3 aqui, porque outra coisa que a gente chama atenção é o seguinte: se você for ver o 333 aqui com o 111 aqui, ele tem até uma relação aqui entre eles, porque quando você vai fazer o divisor, por exemplo, tem vários divisores aqui. Toda vez que você coloca um conjunto de divisores, ele sempre começa pelo 1 e ele termina com o próprio número, porque você, por exemplo, 111 aqui. 111 dividido por 111, por exemplo, 222 dividido por 222, 333 divisível por 333, né? O divisor é sempre assim, o conjunto de divisores. Você coloca aqui um 1 e o último divisor aqui, tá? Eu quero pegar um número aqui que tenha 2 algarismos. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 111 e dividir por 3 aqui, né? Então, vamos ver como é que fica. Eu poderia até fazer com esse 74 dividido por 3. Mas quando veio o primeiro aqui, com 2 algarismos, já se vê que não é o 222. Porque se o A é 2 aqui, né? E aqui é 3, é por isso que não entra o 222. Tá lá. Eu vou pegar o 111 e vou dividir por 3. Então, se eu pegar o 111 dividido por 3, olha só, 37, ó. Ainda bem que eu já fiz aqui, ó. Então, ele entra aqui no meio, ó, 37, ó, pronto, entrou aqui, ó. Eu peguei o primeiro número, que é, ó, pronto, divisível por 333. Aí, quando você olha aqui, olha só, olha aqui o que acontece. Então, ó, mantive o 37 aqui, por causa daqui, ó, né, daqui do 111, tá lá. E olha só, o A aqui é 3, o B aqui é 7, beleza. Então, aqui, o A e A, ó, 3, 3, 3. Então, bateu, ó, o A é 3, o A é 3 aqui, ó. Pronto. Tá aqui. O A é 3 aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Pronto. Tá lá. O que acontece aqui, ó? 3 e 3 e 3, ó. Pronto. Então, já sei que o número aqui é o 333. É o que entrou aqui. Então, eu já sei que o AB é o 37, o A e A é 333, aqui, pronto. Agora eu tenho que saber o C. Aí que vem aquela parte aqui, ó. O C é igual a e A dividido por AB. Ou seja, então se eu pegar 333 dividido por 37, aqui, ó, pronto. Agora eu tenho que dividir, porque qual o número que multiplicado por 37 vai dar 333 aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, 3, tá aqui, ó. 3 por 37, não, eu tenho que botar 2 aqui, ó. 33, 37. Quando acontece isso, ó, 33 por 37 não dá, então eu tenho que fazer 33 por 3. Tá lá. Eu vou fazer 33 dividido por 3 dá 9. 9 é 7, 63. Ó, 63.
9 vezes 7, 63. Tá lá. Vai 6. Tá aqui. Pronto. 9 vezes 7, 63. Passa 63, ó. Tá lá. Nada. 9 vezes 3, 27. 27 para 6 dá 33. Para 33, nada. 9. Pronto. Tá aqui, ó. 9. Ó. 9. Tá aqui, ó. Pronto. 9. Então, já sei que o número A mais B mais C, o A é 3, o B é 4, né? Ó, peraí, perdão, não, tá certo, porque deixa eu tirar esse 7, 4 aqui, ó. Ó, o A é 3, o B é 7, agora sim, ó, isso, pronto. E você vê que o C é 9 aqui, ó, pronto, tá lá, ó, tá aí. E se você pegar 3 com mais 7, 10, com mais 9 vai dar 19, ó. Pronto. Então a resposta aqui, que a gente vê aqui, ó, é na letra A. Tá aqui, ó. Pronto. Tá aí. Certinho aqui, né? Então você vê que resposta 19, tá lá. Uma questão dessa que pode ser usada para iniciar regras de divisibilidade, múltiplos divisores, ou então se pode usar um outro tipo de introdução para introduzir. Por que a gente aprende divisores, múltiplos, e depois pode usar essa questão aqui como exemplo, tá ali, ó. Né? Porque essa questão aqui, ele é a nível de ensino fundamental, né? Fundamental 2, porque você vê uma questão aqui, vamos dizer que ele é um nível médio, né? Ele não é muito fácil, porque quando você olha uma questão dessa aqui, ele é associado com um assunto de divisores, regras de divisibilidade, vai fazendo aqui a conta, né? Então é isso que ele faz. Tá ali, ó. Uma questão boa aqui, né? Uma questão ótima para ser cobrado em concurso, vestibular, e é uma questão bem elaborada, uma questão boa aqui, que é para forte concorrência mesmo. Entendeu? Então tá aí, pessoal. Tá aí, foi resolvida aí a questão, o problema, e espero que é, tenha servido aí de utilidade, né? É uma questão aqui que ela é ótima para trabalhar com esses assuntos aí, de conjunto dos números naturais, ok? Então, valeu, um abraço, pessoal, valeu aí, obrigado aí.